Por que é tão difícil perseverar na fé em um mundo cheio de falsas doutrinas? Esse é o tema de hoje do nosso programa EBD Comentado Online, edição Adultos. No ar. Programa EBD Comentado Online, edição Adultos. Apresentação: Pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Adultos. Eu sou o pastor Mário Luna e é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui na aula de encerramento do nosso primeiro trimestre de 2025, edição Adultos. Você que está chegando pela primeira vez, você também é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Continue conosco até o final do programa e continue conosco aqui no canal também. O programa EBD Comentado Online é um programa onde eu explico a lição do início até o final, servindo para auxiliar professores a prepararem a sua lição para aqueles que por algum motivo justificável não poderão estar em sala de aula e também para aqueles que querem aprimorar, aperfeiçoar e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Para darmos prosseguimento nesse momento, eu quero fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero Te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, para realizar, Senhor, o encerramento do primeiro trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD adultos. Senhor, eu Te agradeço, porque é a Tua mão, Senhor, que tem se feito presente. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa mais uma vez iluminar minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que juntos possamos compreender e possamos colocar em prática. Toca no coração deles também, Senhor, para que eles possam, Senhor querido, Senhor amado, divulgar, Senhor, esse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, no seu status, até porque, Senhor, o Senhor tem usado a minha vida pela bondade para produzir, que ele seja um instrumento, Senhor, para propagar a Tua palavra por intermédio, Senhor, do ensinamento que está aqui. Que o Senhor venha tomar mais uma vez o primeiro lugar, é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Bom, você pode fazer isso clicando no botãozinho que está aqui, compartilhar, enviando para suas redes sociais ou para o seu status, aonde você vai estar aí também sendo um instrumento para compartilhar esse vídeo que tem sido produzido pela bondade do Senhor, pela minha vida. Eu tenho certeza que vidas vão ser edificadas. Você também pode deixar o seu like, porque aí você mostra para a plataforma que o conteúdo é relevante para que ela mande para outras pessoas. Você pode se inscrever, ativar o sininho das notificações e marcar a opção todas. E também você pode deixar o comentário do que você achou da lição de hoje para a glória do nome santo do Senhor. Quero agradecer a cada um de vocês que estão aí na região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro. Você que está fora do Brasil, eu quero te agradecer também pela audiência aqui no programa EBD Comentado Online. Tem o programa Entendes Tu que Lês, onde eu faço a exposição bíblica lendo o texto, explicando o texto e fazendo as aplicações do texto para a nossa vida. Tem o programa Teologia e a Vida Cristã também aqui no canal também, onde eu falo de algumas temáticas. Então você sempre é muito bem-vindo, muito bem-vinda. A minha gratidão de vocês estarem conosco aqui para a glória de Deus. Hoje não vai haver o louvor da harpa, encerramento do trimestre, é uma aula que exige um pouquinho mais de correria, assim, um pouquinho mais corrida, porque o conteúdo é maior. Então eu quero louvar a Deus pela vida da minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna, que está sempre aqui conosco, louvando ao Senhor, mas você fique em paz que as coisas vão continuar seguindo em frente. Vem aí o novo trimestre e nós vamos em frente para a glória de Deus. Bom, vamos lá, primeiro trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD adultos em defesa da fé, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. É antiga, mas foram reformuladas. E a lição de hoje é a lição de número 13, que será ministrada no dia 30 de março de 2025. É o encerramento do trimestre com o tema Perseverando na Fé em Cristo. Então vamos lá para o nosso texto áureo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos,
como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 19. A palavra de Deus é luz que guia os crentes em meio às trevas do erro e da heresia. Ela que está norte. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista está falando a mesma coisa, mas de uma maneira diferente. Então a palavra, ela tanto mostra onde eu estou pisando, para onde eu estou indo também. Esse versículo reforça a importância de permanecer atento às Escrituras, que são a base segura para a fé e a prática cristã. A verdade prática da lição de hoje, a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir, medir, tá? A nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Você quer saber se você realmente está andando de acordo com a vontade de Deus? Então você precisa estudar as Escrituras. Você vai comparar nas Escrituras o seu andar com o que a palavra de Deus ensina, como deve andar aquele que segue ao Senhor. Nós estamos fazendo parte do reino de Deus. Ele não está estabelecido na sua plenitude, mas nós somos cidadãos desse reino. E nós temos que nos comportar de acordo com as regras do reino, pois nós temos um rei. Então nós devemos obedecer. E o manual do reino é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Essa declaração reforça a autoridade e a suficiência das Escrituras como guia para a vida cristã. Isso significa que a Bíblia deve ser o padrão absoluto. Às vezes tem algum crente que fala assim, mas também não é tudo isso, né? Não precisa de tudo isso. Precisa de tudo isso, sim. O que está nas Escrituras, sim. O acréscimo humano, não. Tá? Isso significa que a Bíblia deve ser o padrão absoluto para todas as áreas da vida do cristão, incluindo a fé, a moral e as relações sociais, ou seja, entre pessoas. Leitura bíblica em classe, 2 Timóteo 3, do 10 ao 17. E eu tenho aqui um antigo Expondo as Escrituras, hoje chama-se Entende Tu Que Lês, aonde eu faço a exposição de 2 Timóteo 3, do 14 ao 17, e vai ajudar muito. Tem o tema A Sutileza da relativização, da Bíblia, tá? Então eu convido você, e tem uma aula também que foi tratada em 2022 sobre essa mesma temática. Isso vai ajudar você a entender os ataques contra as Escrituras. Vai ser falado alguma coisinha hoje aqui, mas nessas duas lições aí, uma lição e um vídeo, uma exposição bíblica, é tratado com mais profundidade. Então eu recomendo que você assista nesse caso, tá bom? Palavra-chave, perseverança. O que é perseverança? É o conceito central da lição. A perseverança refere-se à firmeza e à constância na fé. Está firme, mas também ao mesmo tempo constante, mesmo diante das adversidades e falsas doutrinas. A compreensão da perseverança é essencial para a vida cristã, pois ela nos capacita a resistir aos enganos e a permanecer fiéis à verdade de Deus. O propósito da lição, que é o objetivo, é mostrar que diante das heresias é preciso ter perseverança, enfatizar a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus e considerar as Escrituras como fundamento da vida cristã. Eu não vivo pelo que eu acho, eu vivo pelo que a Bíblia diz. A lição busca transmitir que a perseverança na fé e o estudo diligente da Bíblia são essenciais para resistir às falsas doutrinas e viver uma vida que glorifica a Deus. Envolvendo os alunos é onde você pode fazer uma pergunta para chamar a atenção dos alunos inicialmente. Por que é tão importante perseverar na fé em meio ao mundo cheio de falsas doutrinas? Eu perguntei isso. Em seguida, após algumas respostas, demonstra a importância da perseverança na vida de um cristão, conectando a necessidade de se apegar à palavra de Deus. Isso prepara o aluno para uma discussão aprofundada, os alunos, sobre o tema. Nós temos aí a estrutura da lição, 3 tópicos. Tópico 1, diante das heresias é preciso perseverança. Tópico 2, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Tópico 3, tendo as Escrituras como o fundamento. Os pontos eu vou falando no decorrer da lição. Introdução. Estamos encerrando mais um trimestre, por isso, antes de iniciar a exposição dessa última lição,
vamos fazer uma breve revisão dos principais temas que estudamos ao longo do trimestre. E durante todo o trimestre, eu estou com a revista aqui, nós, na lição de número 1, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Ela foi uma lição para fazer um panorama sobre dar uma ideia sobre o que iríamos estudar durante todo o trimestre. Na lição 2, somos cristãos, nós não somos judeus. Aqui Paulo trabalhou o conceito de mostrar que nós não estamos seguindo o judaísmo, as práticas antigas. Na lição 3, a encarnação do verbo. Jesus se fez carne. Na lição 4, Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Existem heresias que combatem a encarnação de Cristo, combatem a questão de ser Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É, em essência, um Deus, mas em 3 pessoas, tá bom? Lição 5, Jesus é Deus, ele é Deus, tem quem diga que ele não é Deus, ele é uma criatura, ele foi feito, ele é um pouco menos do que Deus, isso não é verdade. Lição 6, o Filho é igual ao Pai em essência, tá bom? Lição 7, as naturezas humanas e divina de Cristo, é a união hipostática nesse caso. Cristo veio como homem, mas ao mesmo tempo Deus. Lição 8, Jesus viveu a experiência humana, tá? Lição 9, quem é o Espírito Santo? Aí nós estamos agora entrando na parte de paracletologia ou pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Lição 10, o pecado corrompeu a natureza humana. Aqui está tratando da doutrina do pecado, nesse caso. Lição 11, a salvação não é obra humana. Tudo isso tem quem combata. Fale contra. Então nós estudamos também a doutrina da salvação. Lição 12, a igreja tem uma natureza organizacional, que é a eclesiologia, a doutrina da igreja. E hoje nós encerramos com a perseverança na fé em Cristo. Uma vez que fizemos a revisão, podemos avançar para essa última lição. As religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. O que significa a palavra dissidente? Refere-se a grupos ou indivíduos que se separam ou se distanciam das crenças, práticas ou estruturas de uma religião estabelecidas. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. Em outros lugares, a fonte de autoridade é a fala de quem fundou, algum tipo de livro e por aí vai. A autoridade bíblica deriva da sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a Palavra de Deus. A palavra está ligada ao próprio Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infabilidade, mas não falta quem indevidamente reivindique essa mesma autoridade ou até mais do que as Escrituras. E é pensando nisso justamente que existem aqui tanto a exposição de 2 Timóteo 3, 14 a 17, quanto também a lição de número 7, que vai mostrar para você essa questão de ter pessoas que se acham na condição de se achar que tem a mesma autoridade ou até mais do que as Escrituras. Ponto 1. Diante das heresias é preciso perseverança. Vamos falar dos falsos mestres, a experiência apostólica, entendendo o querer e as características dos enganadores. É um tópico que, querendo ou não, vai usar um pouquinho de tempo dentro da lição, tá? Número 1, os falsos mestres. Ela é uma lição bem prática. Tem lições que foram um pouco mais teórica. Essa lição ela é um pouco mais prática. É como se ela fosse um encerramento colocando em prática tudo aquilo que nós aprendemos no decorrer das aulas, das lições. As 2 epístolas a Timóteo, classificadas com justiça como epístolas pastorais, juntamente com a epístola a Tito, destacam-se também pelo seu caráter apologético, faziam defesa da fé. Paulo faz defesa da fé nessas epístolas. São refutações às heresias contra as fábulas ou às genealogias intermináveis. 1 Timóteo 1,4, 4,7, Tito 3,9. E a expressão falsamente chamada ciência, porque não é ciência. Ciência é algo que é aceitável, mas aí é falsamente. 1 Timóteo 6,20. Sem dúvida, é um combate ao pensamento gnóstico que começou a surgir e chegou ao ápice no século II. Ele está desenvolvendo inicialmente na época dos apóstolos, mas depois é que ele veio ter bastante força. Irineu de Leão, 135 a 204,
combateu tal sistema em sua obra contra as heresias. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração. No tempo de Paulo, ele está combatendo dois grupos. Os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas também de sua época, os falsos doutores da lei, da circuncisão e as fábulas judaicas. Então ele tinha dois grupos aí. Vamos entender isso agora. As cartas de Paulo a Timóteo e Tito, conhecida como epístolas pastorais, têm um forte caráter de defesa da fé, combatendo ensinamentos falsos que ameaçavam a igreja. Afinal de contas, se Paulo está ali trabalhando, edificando, sendo instrumento de Deus para poder fundar igrejas e, ao mesmo tempo, levantar obreiros para poder estar de frente a essas igrejas, Paulo tinha que munir esses obreiros de ensinamento para que eles pudessem saber como se comportar quando aparecesse tais falsos ensinos. Paulo alerta contra ideias como fábulas, que são ensinos falsos ou lendas, que circulavam entre os judeus, mas que não tinha fundamento na verdade bíblica. É o tal do achismo, Axiologia. Genealogias intermináveis, os judeus prezavam muito pelas genealogias, só que no cristianismo essa genealogia não havia uma necessidade. Por quê? Porque você não tinha que provar que você era descendente de Abraão. Você tinha que provar que você tinha tido um novo nascimento em Cristo. E como é que era provado isso? Através de reconhecer Cristo. Reconhecer Cristo e se arrepender dos seus pecados. Só que no judaísmo era diferente. Tinha que provar a sua genealogia. E o que ele chama de falsamente chamada ciência, referindo ao gnosticismo, uma corrente que misturava filosofia, nós já falamos do gnosticismo aqui em aula passada, e espiritualidade de uma forma distorcida e que ganhou força no século II. Além disso, ele enfrenta a heresia judaica, como os falsos mestres que distorciam a lei e promoviam tradições humanas. Isso aqui era terrível. Pegaram a lei de Moisés e acrescentaram um monte de coisa. Tem aí 600 e poucas exigências que iam totalmente fora daquilo que a palavra de Deus ensina. Em outros lugares até mais ou menos. Dessa forma, percebemos a preocupação de Paulo em proteger a igreja de ensinamentos contrários ao evangelho verdadeiro. É porque os judaizantes, eles trabalhavam em cima de você merece, você faz para você está fazendo para receber porque você merece, ou seja, salvação por obras. 2. Uma vez que entendemos o caráter dos falsos mestres, agora a experiência apostólica, versículo 10 e versículo 11, da leitura. O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis, versículo 10. As perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária juntamente com Barnabé. É verdade que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo em Listra na sua segunda viagem missionária, está em Atos 16, do 1 ao 3. Isso aconteceu depois dessas perseguições. Então, quando Timóteo veio para estar junto de Paulo, essas perseguições já haviam acontecido. E Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunho ocular de algumas dessas perseguições, que vieram também depois, pois vivia na região e sua mãe era crente, sem dúvida membro da igreja. Então, o que o comentarista trata aqui é que, apesar de Timóteo não fazer parte da comitiva, ele deve ter ouvido falar dessas perseguições e também de outras que depois ele presenciou. Paulo reconhece a firmeza de Timóteo em manter a fé e a doutrina, mesmo diante das dificuldades e perseguições que marcavam aquele tempo. Quando nós lemos 2 Timóteo 3,10 na NVT, nova versão transformadora, diz assim: mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Paulo está apresentando ali a sua conduta para Timóteo e mostrando para ele que ele deve ter cuidado. Essas perseguições remetem à primeira viagem missionária de Paulo com Barnabé, quando enfrentaram forte oposição. Uma das coisas que Paulo queria ali trabalhar na vida de Timóteo era ele não desanimar por causa das perseguições. Hoje nós temos que ter muito cuidado, porque como muitas mensagens são pregadas falando apenas de conquistar, de ter vitória, de avançar, sem falar do que vem pela frente, algumas pessoas se frustram com as perseguições, se frustram com as lutas. O próprio Jesus ensinou isso, falando sobre a parábola do semeador, aquelas que se escandalizaram com as perseguições.
Então nós temos que ter cuidado em mostrar para as pessoas que vêm para Cristo e aqueles que já estão em Cristo que vai haver luta, vai haver tribulação, vai haver prova, mas que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então nós não podemos desistir da fé por causa dessas coisas. Por isso que o tema da lição é perseverança. Como ele vivia na região e sua mãe era uma cristã ativa, é provável que ele tenha testemunhado algumas dessas perseguições, o que pode ter fortalecido sua fé e preparado o ministério ao lado de Paulo. Ele vê Paulo perseverando, peraí, se ele consegue, eu também vou conseguir. Uma das coisas também que tem atrapalhado um pouco é que hoje, com o advento das redes sociais, muitas pessoas aparecem para nós, fazendo vídeos, mostrando só o lado de coisas assim, de bênçãos, mas não mostra a realidade. Então, se fosse nos dias de hoje, para alguns de nós, não vamos mostrar as perseguições de Paulo, vamos mostrar só o lado onde ele tem ali uma vitória, uma bênção, uma conquista. Como é que alguém vai se espelhar na vida de alguém que só tem vitória, bênção e conquista, se na verdade ele também tem luta, mas ele não vai falar de luta? Então eu não estou dizendo que você vai vir para a rede social falar de luta o tempo inteiro, mas nós temos que falar sim que há momentos que a gente está ali sem ânimo, sem vontade de orar, sem vontade de ir para o templo, para que as pessoas saibam que nós somos humanos. Paulo demonstra isso. Sabe um livro da Bíblia que mostra isso com perfeição? Salmos. O salmista fala das fraquezas dele, das tristezas, das angústias. Então isso faz uma identificação conosco, que somos também ser humano. Porque parece que para alguns cristãos aí que se apresentam, parece que eles são super. E aí nós olhamos e falamos assim, eu nunca vou conseguir atingir esse padrão. Ei, a ordem do Senhor é perseverar, mas isso não quer dizer que você não vai chorar, que você não vai ficar triste, que você não vai ficar abatido. Mas você não pode viver abatido, viver chorando, vivendo triste. Você não pode, mas você vai passar. A perseverança na fé muitas vezes envolve sofrimento, mas é motivo de glorificação a Deus. Devemos permanecer firmes mesmo em tempos difíceis. 3. Entendendo o querer. Versículo 12. Uma coisa que nós temos que ter é equilíbrio. Você não vai viver uma vida de tristeza, de angústia, o tempo todo abatido, mas você também não pode fazer com que todo mundo acredite que você vai estar sempre feliz, vai estar sempre alegre, vai estar sempre disposto. Então a mensagem que nós pregamos, as aulas que nós ensinamos, a palavra de Deus que nós ensinamos, precisa ser equilibrada. Porque aí as pessoas vão entender uma realidade. Você vai estudar a palavra de Deus, você vai ver que Jesus passou por momentos super difíceis. Os apóstolos, os profetas. E como é que nós vamos falar só de auge? Não podemos fazer isso, irmãos. Só falar auge no sentido de só conquista. E aqui eu não estou falando só de conquista material, não. Mas está o tempo todo ali, alegre, firme. Vai ter momentos que você vai ter oscilações. Jó era um homem íntegro, reto, temente, que se desviava do mal. Quando o dia mal chegou na vida dele, ele teve suas oscilações. O verbo querer nesse texto, todos os que piamente querem viver em Cristo, é uma decisão, Jesus, padecerão perseguições. Querer aqui é decisão, tá? É mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração. É uma vida com propósito. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro 4,14. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. Deus não quer, Pedro inclusive trata disso na sua primeira carta, e eu tenho a exposição da primeira carta de Pedro completa aqui no canal. Eu tenho a exposição da primeira carta de Pedro completa aqui no canal. É só você procurar nas playlists do canal que você vai achar. Pedro fala que se você sofre injustamente, isso glorifica a Deus. Agora, se você sofre porque você cometeu algo errado, isso não glorifica a Deus, não. Então nós temos que nos arrepender. Quando o texto fala sobre querer viver piedosamente em Cristo Jesus, não se trata apenas de um desejo passageiro, mas de uma decisão firme e um compromisso profundo com a fé. Quem escolhe viver dessa forma, como um propósito alinhado ao Evangelho, deve estar preparado para enfrentar perseguições, pois isso faz parte da caminhada cristã. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 40 e 41. Atos
Atos descreve a vida da igreja. Olha o que diz o texto. Presta atenção nisso. E concordaram, tinham prendido alguns dos apóstolos. E concordaram com ele. Com quem? Gamaliel. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, chamaram os apóstolos. Alguns não, os apóstolos, desculpe. Mandaram que não falassem no nome de Jesus e deixaram ir. Então eles apanharam. Agora olha o que o 41 nos informa. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Então, em vez deles se entristecerem, Jesus, eu estou fazendo tudo certo. E agora, Senhor, eu apanhei, Senhor, que injustiça. Se vitimizando, eles se alegraram. Porque eles sabiam que bem-aventurado eram aqueles que sofriam perseguição por causa do Senhor. Está lá em Mateus capítulo de número 5. Por causa do nome do Senhor. Então eles se sentiram dignos. Porque se eles estavam sofrendo pelo nome do Senhor, eles estavam unidos com Cristo. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Então eles se alegraram, eles não se entristeceram, porque eles sabiam que não estavam apanhando porque fizeram alguma coisa errada. Eles estavam apanhando porque estavam fazendo a coisa certa. Então se você está sendo perseguido, caluniado, se tem oposição, se tem levante, se tem desprezo, e você sabe que não está fazendo errado, está fazendo a coisa certa, fique em paz, meu irmão, fique em paz, minha irmã, fique em paz, obreiro, obreira, fique em paz, professor da escola bíblica, professora. Quem sabe você disse já no seu coração, essa é a última lição que eu vou ministrar, esse é o último trimestre que eu serei professor, porque eu já não aguento mais as lutas, eu não aguento mais as perseguições. Ei, isso faz parte da vida cristã. Ou você entende isso, ou você nunca vai conseguir permanecer firme. O Senhor espera de mim, de você, que nós venhamos prosseguir. É fácil? Não, não é fácil. Tem dificuldade, tem lágrima, tem dor, mas não desista, não pare. Às vezes a gente vai se sentir desanimado, mas você não pode consumar esse desânimo no sentido de chegar lá para o superintendente da escola dominical. Talvez até o superintendente está pensando em desistir também. E aí chegar lá e dizer assim, eu não quero mais. Por causa da luta. Luta vai ter, olha o que eles fazem. Eles se alegram. Isso tudo são exemplos. Para que existem as escrituras mostrando momentos de alegria, momentos de dificuldade? Para trazer lições para a nossa vida. Para sabermos que eles também são foram seres humanos aqui nessa terra. Estiveram aqui padecendo também. E conseguiram por causa da graça de Deus. Então pela graça eu e você vamos em frente. Pela graça nós somos salvos por meio da fé. E a graça nos capacita a ir em frente. Buscamos ao Senhor e pedimos, Deus, me dá graça, me dá força. Essas dificuldades, no entanto, não são em vão. Elas trazem consigo a presença do Espírito de Deus, como Pedro menciona, e são uma oportunidade para glorificar a Deus. Esse chamado para viver com propósito e enfrentar desafios pela fé continua sendo relevante hoje. Não é só para aquele tempo. Mostrando que a dedicação a Cristo exige coragem e resolução. Ou seja, você precisa intencionalmente querer segui-lo. Senhor, eu vou te seguir, mas sabe como é que é, né, Senhor? Eu espero que a viagem seja tranquila. Não, a viagem não vai ser tranquila. A viagem vai ter contratempos. Mas você não vai perder a fé. Eu não vou perder a fé. Vai haver momentos de bonança. Mas vai haver momentos de tempestade. Quem sou eu na tempestade e quem sou eu na bonança? Eu mudo de identidade? Eu deixo de ser cidadão do reino por causa da tempestade ou por causa da bonança? Tem gente que no momento da bonança muda de identidade, perde a identidade. Tem gente que no momento da tribulação perde a identidade. Tem os opostos. Quem sou eu? Quem é você? Deixamos de ser cidadão do reino por causa das bonanças? Ou deixamos de ser cidadão do reino por causa das tribulações? Pense nisso. Reflita com os alunos em sala também.
Ponto 4, característica dos enganadores. Você pode ver que aí o ponto 3 gastou um pouquinho mais de tempo, porque essa questão de entender o querer é algo bem interessante. O termo usado pelos apóstolos para enganadores ou impostores é goias. Goias. Uma palavra que aparece uma só vez no Novo Testamento e nenhuma na Septuaginta. Ou seja, no hebraico não tem. Usada na antiga literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. É isso que significa góis. Tá? Então, essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. Não são ímpios, não. Isso indica que o apóstolo está se referindo a ensinadores e doutrinadores de mentira, a falsos mestres. Em nada diferem dos falsos doutores. Nenhum deles teve futuro promissor. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. Olha o que diz Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Na versão Ara, né? Está escrito mestres, não doutores. Então quem dá mestres e doutores para a igreja é Cristo. Só que esses não foram dados por Cristo, eles se fizeram. Segundo esse texto, quem vocaciona mestres para a sua obra é o Senhor. Porém, Paulo estava lidando com mestres e doutores que distorcem a verdade e enganam os outros com ensinamentos mentirosos. Existem muitas pessoas que acham que você precisa ser brando com falsos ensinadores que fazem isso de caso pensado. Eu não estou falando de alguém que pode ensinar alguma coisa errada porque tem desconhecimento do assunto. Ou seja, ele é uma pessoa ignorante naquele assunto. A palavra ignorante aqui no sentido de desconhecer o assunto. Eu estou falando de gente que faz isso de caso pensado. Esse tipo de pessoa são pessoas maléficas, que você precisa se afastar delas de qualquer jeito. Porque elas, onde elas vão, elas levam morte espiritual. Então, cuidado. Essas pessoas aqui, esses indivíduos, embora se apresentem como líderes espirituais, não têm integridade e estão longe de representar a verdade de Deus, como Pedro também alerta. Olha o que diz 2 Pedro 2, do 1 ao 3, na NVT. Contudo, assim como surgiram falsos profetas, e olha que no Antigo Testamento, os profetas de Deus enfrentaram lutas terríveis com os falsos profetas, mas eles confrontavam eles. Agora, nos dias atuais, as pessoas, alguns que poderiam confrontar, lideranças que podem confrontar, ficam ali, às vezes, receosos. Não. Você tem que proteger o rebanho de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, Paulo dá uma recomendação sobre isso. A partir do versículo 28, ele fala que vai vir coisas de dentro, vai levantar gente dentro e vai vir do lado de fora. Então, a liderança precisa proteger o rebanho. Apacentar tem a ver com proteger o rebanho também. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel e o professor de escola dominical, no momento do exercício da sua função onde ele está dando aula, ele tem que ensinar a verdade e mostrar que essas pessoas são perigosas. Falsos mestres, falsos ensinadores, falsos professores são perigosos. Porque eles disseminam heresias, mentiras, e eles levam o povo para um caminho totalmente tortuoso. Basta você começar a ler a Bíblia no Antigo Testamento, você vai ver que toda vez que o rei era mau e fazia o que era mal perante os olhos do Senhor, o povo seguia ele, porque ele era o líder. Então, falsos ensinadores, falsos líderes, falsos doutores, eles são perigosíssimos e eles precisam ser confrontados. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas. Pedro já está falando o que eles vão fazer. E até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si destruição repentina. De vez em quando você ouve alguém aí falando umas coisas terríveis. Não, porque a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém, não, porque temos que fazer algumas modificações nas escrituras. E isso falado da boca de pastor, que se diz pastor, e alguém ainda quer ter. A gente tem, não tem que ter nada não, tem que dizer herege, é herético, é mentiroso, é falso, nesse momento é falso, se arrependa, aí vai voltar a ser verdadeiro, mas por enquanto é falso. Aí talvez você diga, pastor, mas é uma palavra dura, é dura. Nem todo mundo vai estar preparado para Deus levantar para poder falar desse jeito, mas tem aqueles que Deus levantou para falar e vão falar, é defesa da fé. Eu tô aqui. 2, muitos seguirão. Quem seguirão? O povo.
Assim como havia o povo que seguia os reis, que fazia o que era mal perante o Senhor, seguia os profetas que faziam o que era mal perante o Senhor, haverão os que seguirão os falsos mestres, os falsos líderes. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres e por causa deles o caminho da verdade será difamado. E não é o que acontece? Quantas pessoas falando contra o evangelho, falando da igreja, por causa de quê? Por causa do mau testemunho de muito cristão, mas também por causa do mau testemunho de muitas lideranças, de muitos ensinadores, de pregadores. Aí, ó, olha aqui, tá na Bíblia. Em sua ganância inventarão mentiras astutas para explorar vocês. Vão fazer comércio do povo. Vão oferecer o que o povo quer para poder levar aquilo que eles querem. Mas eles já foram condenados há muito tempo e sua destruição não tardará. Que isso, pastor? Então, eles estão predestinados à destruição? Quem entrar nesse perfil está predestinado à destruição. Não é a pessoa, é quem entra no perfil. Então, todos os que caminham pela mentira estão destinados ao lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quem é que quer se candidatar a isso? Quem entra por esse caminho está se candidatando. A mesma coisa. Quem está destinado ao céu? Quem é os candidatos ao céu? Aqueles que se arrependerem dos seus pecados, crerem em Cristo Jesus e perseverarem até o fim. Esses são os candidatos ao céu. Então não é que eles nasceram predestinados para a perdição, mas eles se colocaram na posição de condenados. Então vão ser condenados. É isso que Pedro está dizendo. Se seguir por esse caminho, a condenação é certa. Mas enquanto estão aqui nessa terra, tem que ser refutado, tem que ser combatido. Sinopse do tópico 1, a perseverança na fé e na doutrina é fundamental diante das heresias. Agora, como é que o povo vai perseverar na doutrina se eles não forem ensinados com a palavra do Senhor? É por isso que o texto da lição, ele vai tratar sobre a palavra do Senhor. Para que ela é apta? Justamente para proteger o rebanho, porque o ataque vai vir. E Deus vai cobrar principalmente de quem está diante do povo. Os obreiros, líder. Eu só sou um obreiro da casa do Senhor. Mas você prega? Você ensina? Você tem contato de alguma maneira? Então cuidado com o que você fala, ou cuidado com o que você deixa de falar. É claro que você precisa entender ali a visão do lugar onde você congrega. Porque tem obreiro, às vezes, que quer falar de usos e costumes. A aula aqui não tem nada a ver com isso. Mas aí quer falar de usos e costumes numa igreja que o pastor, a visão da igreja, o ministério trabalha de uma maneira. Então, se ele não concorda com aquilo, não deveria nem estar congregando ali. Vai para um outro lugar. Aí vai para outro lugar. Agora, quer chegar lá, quer arrumar a casa que não é ele que tem a responsabilidade. Vai dar problema. Já vai sair com um quente e dois fervendo. Pastor, mas aí é perseguição. Não é perseguição não, irmão. É falta de vigilância, é falta de maturidade, é falta de crescimento, entendimento. A gente quer se meter aonde Deus não mandou a gente se meter. Deus vai tratar com as lideranças. Pode deixar que Deus vai tratar. Se Deus te deu autoridade agora, querer tratar com liderança, com uso e costume, vai ficar difícil. Porque isso não é doutrina não, tá bom? E nem vou entrar aqui, nem vou discutir sobre esse assunto, mas tem muito obreiro entrando pelo cano por aí, numa linguagem carioca, porque tá se metendo aonde não é para se meter. Diga-se de passagem, não só obreiro, membro, irmão, irmã. 2. Aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Primeiro, de quem Timóteo aprendeu as Sagradas Letras? Com quem ele aprendeu? 2. Permanecendo firmes nas Escrituras, nas Sagradas Letras, ou Escrituras. 3. A Bíblia é divinamente inspirada. 1. De quem Timóteo aprendeu as Sagradas Letras? O contexto de 2 Timóteo 3, do 10 ao 17, mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as Sagradas Letras. Então ele estava fundamentado nas Escrituras. Claro que do Antigo Testamento até então. As Escrituras Sagradas que são inspiradas por Deus. Interessante, até porque não existia escritura do Novo Testamento ainda, escrita, pronta, preparada, total, não existia, tá? Interessante é que no versículo 14, o apóstolo emprega o pronome relativo de quem? Em sabendo de quem o tens aprendido. No plural grego, tinon, literalmente dos quais, nesse caso. Então, esse de quem é dos quais. Isso permite as seguintes traduções. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã.
Por isso que é bom você comparar. Eu falo sobre isso no meu curso, Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. No processo de observação, quando trilha ali os passos dentro do estudo da palavra, eu falo sobre a observação. E na observação, você faz comparação de versões. Olha o que diz na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Você sabe quem foram os seus mestres na vida cristã. Então, às vezes, você compara versões, você compara, você entende melhor. Pois conhece aqueles quem aprendeu. De quem aprendeu? NVT. Confiar naqueles de quem você aprendeu. NBV. Bíblia Viva. Desde a infância, versículo 15, seria uma referência natural à sua mãe Eunice e à sua avó Lloyd. 2 Timóteo 1,5, até porque o pai de Timóteo não era judeu. E ao próprio apóstolo Paulo, 2 Timóteo 2,2. Timóteo aprendeu as Sagradas Escrituras desde a infância. E o texto de 2 Timóteo 3, 14 e 15 sugere que ele foi ensinado por pessoas próximas e influentes de sua vida. A expressão de quem, como foi falado, dos quais apontam para mais de uma fonte de ensino, incluindo sua mãe, Eunice, sua avó Lloyd, que foram fundamentais em sua formação espiritual. Além delas, o próprio apóstolo Paulo também foi um dos principais mestres de Timóteo, passando-lhe não apenas o conhecimento das Escrituras, mas também o exemplo de vida e fé. Uma coisa que nós cristãos da atualidade precisamos ter em mente é, por mais que você seja alguém que conheça a palavra, por mais que você leve a palavra falando dela para outras pessoas, o importantíssimo a não esquecer e não negligenciar é o nosso testemunho. Meus queridos, minhas queridas, entenda uma coisa. Se eu falo do amor de Jesus para pessoas, mas a minha vida não condiz com as Escrituras, tudo que eu falo não tem nenhum valor. Deus está preocupado, e é uma forma apenas de nos chamar a atenção, eu falar que Deus está preocupado com o nosso modo de vida. Como é que nós nos comportamos? Tanto a nossa conduta moral, quanto a nossa conduta no sentido de perseverar na presença do Senhor. Então nós temos que nos preocupar com a nossa conduta sim. O nosso testemunho. As pessoas estão à nossa volta. E elas serão convencidas não só pelo que falamos, mas pelo que fazemos. Então que tenhamos, em nome de Jesus, esse entendimento. Não, pastor, mas eu estou envolvido na obra, eu estou fazendo a obra. Irmãos, primeiro vem o ser, depois o fazer. Entenda isso, é o que está sendo ensinado aqui nessa lição. Entenda. 2. Permanecendo firme nas sagradas letras, versículo 15. Você lembra quem Pedro era antes do Pentecostes? Depois que o Espírito Santo desce ali, eles são cheios. Você vê quem Pedro é agora? Quem é Pedro? A conduta de Pedro mudou. Ele não deixou de falhar. Quando chega em Gálatas ali, Paulo tem que dar uma repreensão nele. Mas isso é uma coisa humana. Mas Pedro agora é um novo homem. Não só ele, todos os outros, mas eu só estou mostrando. Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu e que acredita ou que foste inteirado, por 2 razões principais. Letra A, porque sabia de quem tinha aprendido. Letra B, porque são as sagradas letras, os escritos sagrados, a Bíblia. O que ele aprendeu de sua mãe e de sua avó era uma herança espiritual muito útil para o exercício de seu ministério sobre a orientação paulina. Aprendemos com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor desde a infância no lar. O ensino cristão deve começar em casa, no lar. A igreja, por meio da escola dominical, apoia e complementa essa formação. Esse princípio vale para os nossos dias. Vamos entender aqui, comentário. Pessoas confiáveis ensinando. Timóteo é encorajado a se manter firme no que aprendeu e creu, especialmente porque sabia de quem havia recebido esse ensino. De quem? Sua mãe. Então ele via sua mãe ensinando e praticando. Sua avó, que lhe transmitiram uma sólida base espiritual desde a infância. Então, Timóteo foi ensinado nas Escrituras. Elas eram judias, então vinha do judaísmo, tinham ensinamento desde criança. Ensino verdadeiramente bíblico. Isso aqui é uma coisa que eu tenho me preocupado demais. O que nós estamos ensinando? Será que as nossas mensagens não estão aí repletas ou recheadas de filosofias, aonde não leva para lugar nenhum?
jargões de efeito. E no final das contas, se você arrancar tudo isso, quanto fica das Escrituras? Eu estou preocupado. Vira para o teu irmão do lado, fala isso. Vira para o teu irmão do lado, fala aquilo. Tudo bem, uma hora ou outra, tá bom. Mas durante toda a mensagem, o tempo todo, se arrancar todas essas falas e esses jargões de efeito, o que sobra das Escrituras? Eu estou preocupado. Porque se vira para lá, vira para cá, fala isso, fala aquilo, é uma coisa que pode ser feita até num auditório no mundo. Numa palestra motivacional com coaches. Pode ser feito. Eu não estou dizendo que não possa virar para o irmão um momento ou outro e dizer é isso, é aquilo, tudo bem. Mas há momentos que você vê um exagero terrível. E no final das contas, a gente aprendeu o quê? É a mesma coisa eu ser uma metralhadora de versículos bíblicos durante a mensagem inteira. Mas não expliquei nada. Citar versículo não é ensinar, irmão, pelo amor de Deus. Eu posso citar versículo, mas não está ensinando. Por quê? Porque para ensinar eu tenho que explicar o que o versículo significa. Por isso que aqui tem o Entendes Tu que lê. Eu leio o texto, é um programa. Eu explico o texto e nós tiramos as lições do texto. Isso é ensinamento bíblico. Porque às vezes a pessoa pensa assim, ensinamento bíblico, citei o texto e acabou. Não, tem que explicar o que o texto significa. E o que o texto significa mesmo, não é o que eu acho que o texto significa. Além disso, ele podia confiar plenamente nas Sagradas Letras, as Escrituras que são a palavra de Deus. Essa herança espiritual foi essencial para o seu ministério e serve como exemplo para nós hoje. O texto reforça a importância de ensinar os caminhos de Deus, desde cedo, começando em casa, no ambiente familiar, como vemos em Deuteronômio 6, 4-8, Provérbios 22, 6. A igreja, por meio da iniciativa como a Escola Bíblica Dominical, complementa essa formação mostrando que o ensino cristão deve ser uma prioridade tanto no lar quanto na comunidade de fé. Esse princípio continua sendo relevante e necessário em nossos dias. E aí a pergunta que eu tenho a fazer é o seguinte: tem gente que pensa que o ensino tem que começar na igreja, não. O ensino tem que começar em casa. Os pais aprendem no templo para ensinar os filhos em casa. Aí pai e mãe acham que o professor da escola dominical é que tem a obrigação de ensinar a palavra de Deus. Não, é eu e você que temos a obrigação de ensinar. Porque aí o filho aprende uma coisa lá, mas em casa vê outra. Então, quando o pai e a mãe têm compromisso de ensinar, eles vão ter que ter o compromisso de viver também. É simples assim. O que temos pregado e ensinado é verdadeiramente bíblico? Essa é uma pergunta que você pode fazer aí na classe. 3. A Bíblia é divinamente inspirada. Está escrito que toda escritura é inspirada por Deus. Versículo 16. O termo grego theophenestos, inspirada por Deus, divinamente inspirada, vem da palavra theos, Deus, feu, respirar, soprar. O pneu aqui é pneu, tá? Desculpe. É oportuno saber a abrangência da inspiração do texto sagrado. Toda a escritura. O que é inspirado? Uma parte? É só Mateus? É só Marcos? É só Reis? É só Crônicas? Não. Toda a escritura e também seus autores humanos, pois os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo ou movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Certo? E aí eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo uma playlist com o seguinte nome: A Supremacia das Escrituras. Isso foi um trimestre inteiro, no primeiro trimestre de 2022. É isso aqui, ó. Eu vou deixar, ó. Tá vendo aí, ó? Aqui, ó. Supremacia das Escrituras. Aqui nesse trimestre, nós estudamos temáticas como autoridade da Bíblia, a inspiração divina. Pastor, fiquei com dúvida durante essa lição sobre o que é a inspiração da Bíblia. Então vem aqui e assiste a lição 2. A inerrância da Bíblia, a estrutura da Bíblia, como ler as Escrituras. Essa aula aqui, então, irmãos, isso aqui tem o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Então, você vê como ler as Escrituras. A Bíblia como um guia para a vida. A Bíblia transforma pessoas. A lei e os evangelhos revelam Jesus, mostrando Jesus em todas as Escrituras. As histórias e as poesias falam ao coração.
As profecias despertam e trazem esperança. Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. Epístolas, instrumentos formam os cristãos. E a última lição, a leitura da Bíblia, educação cristã. Então tem tudo isso aqui. Eu recomendo você assistir. Tá com dúvida? Vem aí nessa playlist. Irmão, tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo nos canais de ensino da palavra de Deus aqui. Só que às vezes a gente acha uma coisa que deixa o meu coração muito triste. Sabe o que é? É que parece que para alguns cristãos, e eu vou dizer aí mais de 90%, talvez, se não for mais, passou aquela lição, ela é descartável. Irmãos, é um ensino da palavra de Deus, ele vigora por todo o tempo, pelo amor de Deus. Aí fica esquecido. Tanto é que as visualizações que deu naquela época, elas aumentam assim, tipo, vamos dizer assim, deu 1000 visualizações numa aula. 5 anos depois, se esse vídeo não entrou para ser recomendado o tempo todo pelo YouTube porque alguém começou a assistir, talvez tenha 1.100 visualizações. 5 anos depois, 1.200. Não vai ter muito mais do que isso, não. Por quê? Porque as pessoas não assistem aula de escola dominical passada. Não serve mais. Isso é terrível. Aí, faz um link com a aula de hoje. Esse caráter especial e único das palavras dos profetas a torna única no gênero. É a única. Ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Jesus e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. Nenhuma literatura no mundo possui essa prerrogativa. A Bíblia é descrita como divinamente inspirada, um conceito expresso pela palavra, como já foi dita, né? A inspiração dos escritores é o ato de... Estou explicando o que é inspiração. A inspiração dos escritores é o ato de respirar o sopro de Deus. É mais ou menos isso aqui, ó. Ele está respirando o sopro de Deus, certo? Não é a inspiração de Deus, é a inspiração dos escritores, tá? A inspiração é dos escritores, não de Deus. Deus é o agente ativo, aquele que sopra. Os escritores, nesse caso, sagrado, é o agente passivo, aquele que respira, ó. Certo? O sopro. A expressão toda a escritura mostra que essa inspiração abrange toda a Bíblia. Então a Bíblia não pode ser atualizada, a Bíblia não pode ser modificada, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, tornando-a única e especial. Ela não é apenas um livro comum, nem contém a palavra de Deus como alguns afirmam, mas é a palavra de Deus, uma ferramenta poderosa que torna as pessoas sábias para a salvação em Jesus e útil para ensinar, corrigir, repreender e instruir em justiça. Nenhum outro texto no mundo possui essa autoridade. Nenhum. E capacidade de transformar vidas, destacando-se como a palavra de Deus para a humanidade. Sinopse do tópico 2. Quem aprende a palavra de Deus persevera e permanece na verdade. Por quê? Porque a palavra de Deus aponta o caminho que nós temos que andar. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119. Se não me falha a memória, versículo 11. É isso. Com certeza é isso. Então, irmãos, está ajudando vocês a acompanharem a lição e ser colocado esses slides aqui na tela? Ajuda vocês? Então, você que é professor, você que é professora, você pode ter esses slides para dar aula também. Só que, ao mesmo tempo, você pode ter o comentário. Tudo que está aparecendo aqui, igualzinho que está aparecendo aqui, nada mais, nada menos, vai no comentário. Então, eu tenho aí para mostrar para vocês o plano de slides, né? O plano, né, da EBD comentado online nesse caso, para você poder adquirir. Plano das lições bíblicas CPAD, adultos, nesse caso, porque aqui é adultos. Então, para você poder adquirir. Tem o plano Plus e o plano básico. Todos os dois planos, tanto o Plus como o básico, você pode assinar mensal, trimestral ou semestral. Acabou. Tá? Qual é a diferença entre um e outro? Todos os dois você tem o comentário em PDF, igualzinho tá aqui. Para você imprimir, fazer seus apontamentos, colocar o que você quer, o que você não quer. O que tá em preto é igual à revista. O que tá em vermelho é comentário. Eu tô ali explicando sobre o que está sendo tratado no texto. Então tá aqui. Tá? Todos os dois planos têm o comentário em PDF. Qual é a diferença entre o Plus e o básico em relação
o slide. No básico, o slide é em PDF também. Ou seja, você não pode modificar os slides. Você pode até pular a tela, mas modificar você não tem como modificar. Eles não são editáveis. Tá bom, pastor? E no Plus? No Plus, você pode editar. Eles são editáveis. Por quê? Porque é em PowerPoint. Ó. Tanto é que eu tô colocando aí pra você e mostrando que você pode editar. Então você pode colocar slide, tirar slide, enfim, você pode fazer o que você achar por bem. Então, clique no link. Nesse caso, você vai poder clicar no link aí na descrição, tá bom? E na descrição ou no comentário afixado para poder adquirir. E tem mais uma coisa. Você também, se rolar a tela, vir descer na tela, você tem aqui as lições avulsas. Para que serve isso? Alguém que não dá aula direto. Então não adianta você entrar em contato comigo para as lições avulsa pelo número que eu deixo lá no final para contatos e convites. Não, aquele número não é para isso. Você vai entrar em contato para as lições avulsa aqui, ó. Aí você vai clicar aqui, nesse caso, e clicando aqui, você vai ser levado para um WhatsApp, que no caso quem está cuidando disso é a minha esposa, menina princesa, Ângela Manhãs Luna. Você vai ser levado e vai pedir a lição que você quer. Tem que ter pelo menos aí entre 8 e 10 dias antes da lição. Agora, se você dá aula direto, não vale a pena comprar aqui. Vale a pena fazer o plano. Mas se você dá 1 ou 2 ou 3 lições no trimestre, aí talvez valha a pena você adquirir por aqui. Então, não deixe de adquirir aí as lições da EBD comentado online, o comentário e o slide para você poder ministrar sua aula em nome de Jesus. E só um detalhe que eu queria avisar. Quando você adquire os planos de slides, né, os planos da EBD comentado online, adultos ou jovens, você não vai receber o material nem no e-mail, nem por WhatsApp. Você vai receber o material na plataforma. Você tem que acessar a plataforma aonde você assinou o plano. Então fique atento com isso. Lições avulsas, não. Que aí você vai pegar diretamente lá com a esposa. Mas no caso do plano de assinatura, você vai entrar na plataforma, irmãos, é muito fácil. Então não vai haver nenhum problema. Você vai entrar na plataforma, você vai assinar, você vai colocar lá seu e-mail. Cuidado na hora de preencher o e-mail no cadastro, coloque o e-mail certinho. Você vai receber um e-mail com as instruções, aí você vai para uma tela, coloca seu e-mail, coloca sua senha, você vai entrar. E aí logo no início tem lá, comece por aqui, tem um videozinho te ensinando o que você tem que fazer para achar onde estão as lições. É muito prático, é muito fácil. Tópico 3 e último tópico, tendo as escrituras como fundamento. O que fundamenta a sua vida? O que fundamenta a minha vida? Autoridade apostólica, abrangência, o manual de Deus. Vamos lá? 1. A autoridade apostólica. A igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos no Novo Testamento. Sabemos que essa é a vontade de Deus. Se os evangelhos de Mateus e Marcos, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, tem várias referências aí, e da mesma forma as epístolas paulinas, isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada. Isso porque até o próprio judaísmo desconhece o Novo Testamento. Então está sendo mostrado que o Novo Testamento também é inspirado. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Mateus não é mais inspirado do que Lucas só porque está na frente de Lucas. Gênesis não é mais inspirado do que Deuteronômio porque está na frente. Um livro não é mais inspirado porque tem mais capítulo. Logo devemos dar o menos capítulo. Aí é menos inspirado? Também não. Logo devemos dar a mesma atenção e credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento como aos apóstolos do Novo. A igreja reconhece a autoridade dos apóstolos no Novo Testamento como vontade de Deus. Textos como os evangelhos, as cartas de Paulo são colocados no mesmo nível, como foi dito, mostrando que ambos são escrituras inspiradas. E aí tem os textos que você pode até ler em classe se for necessário. Isso confirma que toda a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, possui a mesma autoridade divina. Portanto, devemos valorizar e estudar igualmente os ensinamentos. Igualmente. Apenas precisamos entender que existem acontecimentos no Antigo Testamento que servem como lições para a nossa vida, atitudes e acontecimentos na vida dos personagens bíblicos, e outros que se cumpriram em Cristo. Por isso a igreja não pratica mais como doutrina. E aí entrou a lição de número 2 desse trimestre. Somos cristãos. Aí tem igrejas replicando ensinamentos do Antigo Testamento, trazendo para dentro do cristianismo o que tem a ver com o judaísmo e não tem a ver com a igreja. Não tem nada a ver com a igreja. Então traz coisas do culto judaico para dentro do culto cristão. Não tem que fazer isso. Isso não é bíblico.
A pessoa está trazendo algo que foge do que é o ensinamento. Não há nenhum ensinamento no Novo Testamento para replicar isso. Agora, por que nós estudamos o Antigo Testamento? Para entender o todo. Se você não entender o todo, você não vai entender as partes. Então Deus começa a prometer no Antigo Testamento, a revelação vai se desenvolvendo, por isso que nós chamamos de revelação progressiva, até chegar no Novo Testamento. Então o Antigo Testamento é importantíssimo, porque você vai compreender que ele vai se cumprir no Novo Testamento. Só que existem coisas do Antigo Testamento que você não vai repetir mais. Mas acontecimentos, atitudes dos personagens são lições para nós tirarmos para a nossa vida. Então pregue o Antigo Testamento, sim. Mas entenda de que maneira ele faz conexão com a vida cristã e com Jesus Cristo. Inclusive, eu falo sobre isso no meu curso, como facilitar meu estudo da Bíblia. Você fazer a conexão entre o texto lá e Cristo. Porque tem muita importância isso. 2. A abrangência. Até onde abrange? A inspiração. Em muitas passagens no Novo Testamento, o termo escritura, ou no plural, escrituras, se refere ao Antigo Testamento, algumas dezenas de vezes, tem aí os textos. Mas o contexto da expressão paulina, toda a escritura inspirada por Deus, não se restringe apenas ao Antigo Testamento. E sabemos disso porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia. Para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos, profetas, e do mandamento do Senhor, o Salvador, mediante os vossos apóstolos. 2 Pedro 3,2, Antigo e Novo Testamento. 2 Pedro 3,2 diz: para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e o mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. O texto demonstra a importância de recordar e valorizar a palavra de Deus. Estou explicando o que significa esse texto aqui. Tanto a transmitida pelos profetas, quanto a ensinada por Jesus e seus apóstolos. Então, eles estão no mesmo nível, Antigo e Novo. Pedro destaca a continuidade e a coerência da revelação divina, mostrando que as Escrituras e os ensinamentos apostólicos são fundamentos essenciais para a fé e a prática cristã. A palavra-chave como lembreis, santos, profetas e mandamento do Senhor enfatizam a necessidade de manter viva a memória das verdades espirituais, especialmente em tempos de confusão e os falsos ensinamentos. Porque as palavras vão se repetindo e elas se tornam palavras-chave. E aí você entende do que está se tratando o texto. O propósito teológico de Pedro é fortalecer a igreja contra os erros doutrinários, apontando para a autoridade das Escrituras como um todo, tá? E a fidelidade ao Evangelho. Ponto 3 e último ponto da lição dessa última lição do trimestre. O Manual de Deus. O que é o Manual de Deus? É a Bíblia. Versículo 16, parte B, e versículo 17. Lembrando a você que se você quiser ter um entendimento melhor, basta que você assista esse texto onde eu faço a exposição de 2 Timóteo 3, do 14 ao 17, e pode complementar aqui com a lição de número 7 também, tá bom? Só lembrando a você. Além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais, a Bíblia é valiosa. A Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Não somente para os obreiros. Tem gente que pensa que é só obreiro que tem que ler Bíblia. Mas para equipar qualquer pessoa que leia as Escrituras para toda boa obra. Qualquer cristão. Não importa se ele tem um mês na igreja ou se ele tem 40 anos. Para todos. Não importa se ele seja um membro ou se ele seja o pastor presidente. Para todos. Estaríamos à deriva no mundo sem essas palavras, pois elas nos levam à luz de Jesus. Está aí o Salmo 119, 105 que eu já citei. Paulo explica o proveito das Escrituras. Ele afirma que a Escritura inspirada por Deus é proveitosa para. E antes de eu falar do para aqui, quando eu vejo esse texto de 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículos 14 a 17, eu me lembro, sabe do quê? De agosto do ano passado, 2024. Eu e minha esposa estivemos na Assembleia da Missão Shekinah, em São Sebastião, Brasília, Distrito Federal. Pastor presidente João Costa
E lá os amigos, pastor Carlos Viana, pastora Bárbara, diaconisa Augusta Viviane, que é a superintendente, estava como superintendente lá, e eu acredito que ainda esteja, não sei. Louvado seja o nome santo do Senhor, seu esposo. Enfim, e lá eu preguei 3 mensagens. Eles nos convidaram para esse seminário da Escola Bíblica Dominical. 3 dias. Eu preguei 3 mensagens em 3 dias diferentes. E uma das mensagens era justamente 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, com o seguinte tema: o valor e a importância das Escrituras para a vida cristã. Então, isso é muito sério, irmãos. Isso aqui era uma conferência de escola dominical, um seminário de escola bíblica dominical. Então isso é muito sério. Então vamos ver para que as Escrituras é proveitosa. Meu abraço para todos vocês aí da Assembleia de Deus, Missão Shekinah, em São Sebastião, Brasília, tá bom? Deus abençoe vocês. O ensino ou doutrina fornece a instrução necessária para compreender a vontade de Deus. Eu falei sobre isso lá. Não podemos avaliar a vontade de Deus pelo que dá certo, mas pelo que é certo. A palavra nos aponta o caminho de Deus. Salmo 119, 105. Segundo, a repreensão, em algumas versões, redarguir. Isso aponta para o que não é certo. Então, primeiro para o que é certo e agora para o que não é certo. Ou seja, chama a nossa atenção quando deixamos de atentar para o que ela nos ensinou. Então, eu aprendi e deixei de fazer. Então, a palavra me confronta dizendo: ei, volta para o caminho. Quantas vezes Deus repreendeu o seu povo e eles se negaram a obedecer? Terceiro, ela é apta para correção. Vemos aqui o poder da palavra em apontar como fazer o que é certo. Então não adianta só falar o que é certo. Tem que mostrar como fazer o que é certo. Ela nos chama a voltar para o caminho da obediência. Muitos cristãos não aceitam repreensão e muito menos correção. Por isso devem ler Hebreus 12, do 6 ao 8. E por fim, educação na justiça. Finalmente a Bíblia nos ensina a permanecer na vontade de Deus, evidenciando a necessidade de meditarmos nela dia e noite. Não é ler, é meditar, é pensar, é inferir, é refletir. Então não adianta fazer a leitura correndo. Não adianta, irmãos. Tem gente que se identifica mais, às vezes, em colocar a Bíblia para ouvir. Tudo bem, mas se você vai colocar a Bíblia para ouvir, ou se você vai ler a Bíblia, você precisa fazer isso, só isso, não pode estar fazendo outras coisas. Senão você não consegue absorver nada. Nada. É assim que funciona. Você tem que parar tudo para meditar nas Escrituras. Tudo. Larga celular. Ah, pastor, mas é no celular. Então bota no modo avião. Para tudo. É hora de Deus. Você, às vezes, quando você está apertado, você quer que Deus tire um momento para você, né? Eu também, né? Mas quando chega na vez dele, Deus, você nunca sabe, né, Deus? Tu sabe. Sabe que eu tenho uma vida corrida. Se você não dá importância para as coisas de Deus, não espere que Deus dê importância para as suas coisas, tá bom? Ah, mas é assim, pastor? É olho por olho, dente por dente? Não. Mas é o condicional da palavra. A palavra diz que chegai-vos a Deus. Vou para a Bíblia. Usar a Bíblia. Não é o que eu acho, que eu penso. O que eu penso, que eu acho, não tem muito sentido, não tem muito valor. O que a Bíblia diz, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. É Bíblia. Diante dos intensos ataques ideológicos e distorções teológicas que enfrentamos, é essencial conhecer e praticar a palavra para não sucumbirmos. Sinopse do tópico 3. Toda a palavra de Deus é autoritativa. Ela é autoridade e regra fundamental para a nossa vida. Quando você e eu estamos vivendo a palavra de Deus, nós não precisamos temer. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta de Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Você está com a verdade? Então você está no caminho correto. Aí, por isso, às vezes alguém diz assim, pastor, mas acontece que eu tenho a maior dificuldade de compreender as Escrituras e é por isso que eu não estudo as Escrituras. Então, existe uma solução para você. Preste atenção. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao curso online Como facilitar meu estudo da Bíblia. Você está prestes a mergulhar em um curso online exclusivo que vai transformar sua compreensão das Escrituras Sagradas. Imagine entender os textos, os contextos históricos e os ensinamentos que a Bíblia trata por meio de etapas no estudo bíblico e métodos de estudo. Mas atenção, essa oportunidade é limitada. Clique agora mesmo no link da descrição e garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Aguardamos você lá. Então nós temos aí o curso online Como facilitar meu estudo da Bíblia. Eu tenho apresentado ele aqui nas lições. Por quê?
Porque o meu intuito é vocês serem treinados na palavra, para praticar a palavra e para poder também produzir. Ou seja, ser instrumento de Deus. Pode não ser um pregador, não quer dizer que só porque... eu só vou fazer esse curso se eu for pregador. Não! Isso aqui é para sua vida espiritual, você compreender. Aí você vai clicar no link que está na descrição, ou no comentário afixado, ou no link dos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa página e aí você vai rolar a página. Esse curso está numa plataforma onde você vai assinar, onde você vai adquirir, e você vai poder ter esse curso. É um valor, é um pagamento único. Não é mensalidade, é um pagamento único. Você vai fazer um pequeno investimento comparado aí a outros valores e as coisas que você compra no dia a dia. Aí você vai rolar a tela e aí você vai conhecer o que tem no curso, os módulos do curso, a apresentação do curso, entendendo o que é a Bíblia, descobrindo a estrutura da Bíblia, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, aprendendo como devemos estudar a Bíblia. Leia para você ver o que você vai estar aprendendo, certo? Desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Tem etapas. Não adianta você chegar e se você seguir essas etapas, a coisa vai funcionar melhor. E também os métodos que você vai usar para você poder fazer seu estudo. Além disso, nós temos aí para você depoimento de alunos que são inscritos do canal. Isso aqui não é fictício, isso aqui não é mentira. Tem pessoas aqui que inclusive falam comigo até pelo WhatsApp. Certo? Tem aqui também o certificado de conclusão e ainda tem um módulo bônus, que é um aplicativo da Bíblia para celular, para que você possa ter comentário, dicionário e várias versões da Bíblia para ajudar no seu estudo da palavra de Deus. Então, clique no link na descrição, no comentário afixado ou nos vídeos de recomendação e adquira já o seu curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Invista! Se você não investir na sua vida espiritual e só se preocupa com a vida material, com certeza você vai ter muitas deficiências. E nós que estamos aí como professores, principalmente obreiros, mas os membros também devem aprender da palavra de Deus. Conclusão. A conclusão hoje, eu estou trazendo uma conclusão que não é o que está igualzinho na revista. Só para você estar vendo que está vermelho, então. A Bíblia é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus e da sociedade e da família. É claro que tem a ver com o que está na revista, mas não é o texto idêntico, tá? É por isso que devemos continuar a estudá-la em nosso devocional diário na EBD, nos cultos de ensino, o culto de doutrina, o culto da palavra, como chame aí na sua região, e em toda a oportunidade que tivermos. Não podemos abrir mão das Escrituras, pois só assim seguiremos perseverando na fé em Cristo. Eu estou fazendo aqui uma finalização colocando o tema da lição também. E também o tema da revista, defendendo a fé cristã e combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, eu estou fazendo uma finalização englobando a última lição. Então, veja bem aqui, ó, como diz, não podemos abrir mão das Escrituras, pois só assim seguiremos perseverando em Cristo, é o tema da lição de hoje, defendendo a fé e defendendo a fé, em defesa da fé cristã, e combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então eu englobei tudo para finalizar aqui com vocês. Lembre-se de que o que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento e prática da palavra de Deus. Então você precisa estudar a Bíblia, meditar na palavra. E tem uma ferramenta aqui no canal que pode te ajudar muito. Oséias 4:6 e Mateus 6:26 e 27. Leia. Eu não posso ler, eu não tenho tempo para ler, mas leia. E para nos aprofundarmos ainda mais no conhecimento, então agora na finalização, eu estou ligando o trimestre antigo com o trimestre novo. E para nos aprofundarmos ainda mais no conhecimento de Jesus, que quando você está assistindo alguma coisa, uma série, por exemplo, agora, quando inicia um episódio da série, eles fazem uma retrospectiva do que foi assistido anteriormente. Por quê? Para conectar você ao episódio atual e ao mesmo tempo despertar você que não assistiu para querer assistir, porque vai falar assim, ei, eu não assisti, eu tenho que ir lá assistir. Então o que eu estou fazendo com você? Eu estou conectando você ao que vai vir na frente. E para nos aprofundarmos ainda mais no conhecimento de Jesus, no próximo trimestre teremos como tema da revista
e o verbo se fez carne. Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Tá aí, eu já tô aqui, deixa eu colocar a tela grande. Eu já tô com a revista, eu tô com o livro de apoio, tá tudo aqui, certo? CPAD fez portas abertas esses dias. É claro que quando eu digo esses dias, eu tô falando dos dias que eu tô gravando aqui. Deixa eu colocar aqui, que eu vou dizer a data certa pra não ter problema, né? Porque às vezes eu falo assim, aí, né? 13, 14, 15. Se não me falha a memória, foi 13, 14 e 15 de março aqui no Rio de Janeiro, portas abertas. Tá até com a etiquetinha verde aqui, porque teve uma promoção, né? Nessas datas cai o valor. Então, tá aqui, pra glória de Deus, tá? Pra gente começar aí o novo trimestre em nome de Jesus e você continuar aqui com a gente, orando, clamando, pedindo a Deus. E vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição. E o que vem na próxima lição? O verbo que se tornou em carne. Lição de número 1, 6/4/2025. Eu sei que alguém vai falar assim, pastor, o senhor me perdoa? Nós tivemos uma lição, a lição 3, que diz assim, a encarnação do verbo. Certo. E aqui o assunto é o mesmo, só que vamos entender uma coisa. Só para você entender. Essa revista tratou de defesa da fé. Então ela estava focando em ensinar a encarnação para refutar, para combater o que se ensina que Jesus não veio em forma humana. Só que essa lição agora não vai estar fazendo defesa nesse sentido. Então vai falar da encarnação, né, no sentido da humanidade aí de Cristo, nesse caso, o verbo que se tornou em carne, no sentido de provar que ele se tornou e o propósito disso. Então, é uma outra perspectiva, uma outra visão, tá? Ampliada. Cada hora se trata dentro de uma perspectiva. É igual os evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas registram, coisas parecidas, só que em perspectivas diferentes. Às vezes, num relato tem uma coisa a mais, no outro não tem, então são perspectivas diferentes. Pastor, me fala uma coisa para ilustrar isso. Um prédio. Ele tem 4 partes. Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um numa perspectiva. Pronto. Contato para convites. Vocês podem nos levar lá na sua igreja, assim como a Assembleia de Deus Missão Shekinah em São Sebastião, Brasília, Distrito Federal nos levou no mês de agosto de 2024. A nossa gratidão a esse ministério, como outros ministérios que também já nos levaram. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você pode entrar em contato conosco para pregar, para seminários. Não é só para escola dominical não, tá? Pela bondade de Deus, pregamos, ministramos palestras em outros assuntos, não há nenhum problema, estudos bíblicos, não é só para a escola dominical. Eu não só dou aula de escola dominical, tanto é que aqui tem o Entendes Tu, o que lês, e o Teologia e a Vida Cristã, tá bom? Louvado seja Deus. Nesse momento, eu quero agradecer a você que ficou conosco durante todo o trimestre, parabéns. Você que está conosco durante todo o trimestre, parabéns, que Deus te abençoe. Você que faltou uma ou 2 aulas, ou alguma aula, que Deus também te abençoe. Na região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro, o meu abraço para quem está fora do Brasil, pessoas que estão aí, como nos Estados Unidos, na Bélgica, irmão Leandro na Bélgica, servo do Papai do Céu lá, servindo ao Senhor, irmã Dirce na Holanda, também, louvado seja o nome santo do Senhor, pastora Valéria lá em Portugal, gente de Deus que está aí fazendo a obra do Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, como é outros países, às vezes eu tenho lembrança de algum nome, né? Louvado seja Deus, irmão Márcio e irmã Matiko, no Japão. Então, o meu agradecimento a todos vocês. Vamos começar um novo trimestre. Louvado seja Deus. Pode haver algumas mudanças aqui. Louvado seja Deus na apresentação do programa. Mas fique em paz. É tudo para melhorar, para aperfeiçoar. Eu vou olhando, observando alguma coisa que pode ser modificada, que atendo todo e não um só ou 2, que tem gente que chega e fala, pastor, por que o senhor não faz isso? Isso é uma preferência da pessoa, mas não é o do todo. Então eu não posso ficar tentando atender o que 1 ou 2 ou 3 ou 4, não, mas sim o todo. Então, em nome do Senhor Jesus, ore por mim, ore pela minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna, louvado seja o nome santo do Senhor, que está sempre conosco aqui cantando os louvores para a glória de Deus. Então, ore, nós precisamos muito, né? Pouco não, é muito de oração. Nos ajude pela nossa vida física, pela nossa vida espiritual, pela nossa vida ministerial, que o Senhor abra as portas, nos dê vitória, para que o Senhor nos dê vitória nas batalhas, nas lutas que se levantam, e nós vamos em frente para a glória de Deus. Eu e ela
Orem por nós, pela nossa família, porque nós precisamos. O meu muito obrigado, o meu agradecimento. Não poderia deixar de agradecer a todos vocês. E nesse momento, vamos orar. Bênção apostólica, logo depois. Vídeo de recomendação na próxima tela. E nos vemos no próximo trimestre, se assim o Senhor nos permitir. Eu quero lembrar vocês o seguinte. Infelizmente, a plataforma vai mudando com o tempo. Então, antigamente, eu gravava as aulas com muita antecedência. Às vezes, tinha vezes que 20, 25 dias de antecedência. Interessante que eu estou falando isso para quem realmente é o meu público. Porque só se você for alguém que acompanha o canal de verdade vai ter ficado até agora. Então, você vai ter essa informação que quem começou na aula e saiu no meio do caminho não tem. Mas você vai ter. Porque você é aquele que tem a fidelidade de estar aqui o tempo inteiro. Então, louvado seja o nome santo do Senhor. Quando eu comecei em 2020... E agora no mês de abril o canal faz 5 aninhos, para a glória de Deus. Quando eu comecei em 2020, a plataforma funcionava de uma maneira. Mas o que acontece? E aí eu gravava vídeos com muita antecedência. Só que agora a plataforma faz o seguinte, quando você grava um vídeo com antecedência e você lança ele, como não está na data de assistir o vídeo, muita gente entra e sai. E o que a plataforma acha? Não tem relevância esse vídeo. E aí ele deixa de recomendar para outras pessoas. Então, por causa da forma da plataforma se posicionar, trabalhar, eu sou obrigado a seguir o que ela faz. Então, por isso, as aulas agora estão sendo liberadas na semana da própria lição. Porque quem tocar e quem entrar é para assistir. Não é apenas para ver e sair. Porque se ele vê e ele sai... A plataforma vai vendo 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 50, 100, 200, 300. Opa, esse vídeo não tem relevância. Aí o que ele faz? Cai as indicações da plataforma. Então, por isso, agora os vídeos estão entrando na semana da própria lição. Mas o comentário, né, o slide, às vezes, tá pronto aí com uns 10 dias antes. Então, você que é assinante, você tem um tempinho a mais antes para você poder já começar a estudar e depois assistir a aula aqui pelo canal. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero Te agradecer mais uma vez, por mais um trimestre. Até aqui nos ajudou o Senhor. Não foi com facilidade não, Senhor. Foi com dificuldade, foi com lutas. Mas o Senhor é aquele que é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero entregar em tuas mãos neste momento, Senhor, a vida de cada professor, de cada professora. Eu quero pedir que seja uma aula, Senhor querido, Senhor amado, edificante mais uma vez. Que haja excelência no ensino. Que nós possamos, Senhor, a cada dia avançar perseverando na fé. Se alguém está pensando em desistir da carreira cristã, da vida cristã, não permita, Senhor. Que os professores façam a mesma coisa em sala de aula. Mas também se alguém está pensando em desistir do trabalho que está realizando para o Senhor, que também não desista. Porque nós precisamos ser firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Primeira carta aos Coríntios 15, 58. Eu quero te agradecer por mais essa etapa finalizada, crendo que o Senhor há de nos dar graça para entrarmos numa nova etapa. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Não desiste. Persevere na fé. Vamos em frente. Desistir não é só você largar o evangelho, é deixar de fazer o que Deus te chamou para fazer. Deus te chamou, então faça. Vá em frente, dê o seu melhor. Tenha compromisso, tenha comprometimento. Seja intencional. E Deus vai estar te dando graça. Peça a Deus graça, mas não desiste não. Você que disse que ia ser a última aula, ia ser o último trimestre, não faz isso não. Porque eu não vou pregar mais, porque eu não vou dar mais, eu não vou estar mais na frente da mesa de oração, eu não vou fazer mais isso, não vou fazer... Não abandone a obra do Senhor. Lembre-se que também através do que você está fazendo, Deus vai te dando graça. Tem pessoas que abandonam o que Deus chamou para fazer e ele fica sem atividade, vai esfriando, porque aquilo dava a ele responsabilidade de buscar, de se comprometer. Então não faz isso não, desiste não. Receba a bênção apostólica e nos vemos no próximo programa para a glória de Deus. E diga aí no comentário, coloque o que você achou, fale o que você, louvado seja Deus, se você assistiu durante todo o trimestre. Fale alguma coisa que edifique a vida de alguém que vai ler. Alguém que vai ler será edificado. Pense nisso. O que você vai colocar no comentário que edifique a vida de alguém? Deixe uma palavra que edifique a vida de alguém ou testemunhe algo que edifique a vida de alguém. Que o grande amor de Deus,
a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor. E nos despedimos e todos digam, amém, meus irmãos. Nos vemos na próxima, hein? Não esquece não.